Glória a Deus. Mais uma vez, eu cumprimento o povo de Deus na santa paz do Senhor Jesus. Esta paz que não tem como explicar. Porque esta paz não é deste mundo, ela vem de Jesus Cristo. É uma paz que excede toda a compreensão humana. Que esteja em vosso coração. Você que ainda não experimentou, ainda não conheceu Cristo, aceita Ele como teu Salvador e você vai experimentar esta paz, esta força, uma fé que vai vir sobre a tua vida. E além de tudo, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra fala em Romanos, livro de Romanos, que nós temos que confessar Jesus como nosso Salvador. Confessar com nossos lábios, crendo que Ele ressuscitou dos mortos, né? E sim seremos salvos. Confessa você com o Senhor, dizendo, Senhor, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. E reescreve, ou seja, escreve meu nome no livro da vida. E o teu nome será selado. E a Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu. E assim vai receber o selo do Espírito Santo, ao qual fala, Efésios 4:30, não entristeceis o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da salvação. Selado para o dia da salvação. Temos que receber o selo, a presença do Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Quero falar um pouco da minha chamada. Como chamou, não foi o homem que me chamou. Não foi por revelações. Nada disso. O Senhor apareceu para mim em sonhos. Eu tinha acabado de ir na igreja. Estava com enfermidade. Como alguém me disse antes, me falou um pouco sobre Jesus. Porém, ninguém nunca tinha falado sobre Jesus. E ele falou assim, olha, tu ajuda todo mundo. Tu tem um coração grande e eu vejo que Deus tem um chamado na tua vida. Um chamado grande. Bom, pelo menos uma palavra de motivação. E eu vou contigo na igreja. Eu falei, não, obrigado, fica tranquilo. Eu moro aqui na Bélgica e trabalhava com pintura de casas, tá? Renovação de casa. Interior. Aí eu falei pra ele, não, deixa. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, ok, eu vou sozinha. Porque as pessoas que estão no mundo, né, ela não conhece Jesus e o que eu pensei foi, eu vou nada, ele vai falar comigo, eu vou só. Pensei comigo, eu vou sozinha. Vou num lugar que ninguém me conhece, mas me indicou onde eu tinha que ir, né? Que falou que eu encontrava Deus. Mas me explicou, você tem que... Esquece o homem na igreja, as pessoas que vão olhar para você, fecha seus olhos. Que as pessoas às vezes olham e tal, e você pode ficar intimidado. Então senta na cadeira e em pensamento fala com o Senhor. Ultrapassa todas as tuas forças, que essa dor que você sente. Eu tinha até... Deitava no chão e rolava em qualquer lugar que eu estivesse, na rua. Podia ter festa ou o que fosse, não importa que roupa, tanta dor que eu tinha. E a suor escorria em mim, que ficava molhado. Nesse dia eu falei, Senhor, e a dor começou a vir. Eu falei, Deus, pensamento, como eu tinha me explicado. Me ajuda, me socorre, Senhor Jesus. E ele estava pregando esse pastor sobre o cego de Jericó. Eu só ouvi algumas palavras que eu não aguentava mais a dor. E foquei em entrar nos céus, assim, como se tivesse entrado, ultrapassava aquelas nuvens que eu tinha que buscar com mais forte. Buscava, quero encontrar Ti. E aquilo passou, creio que uns 5 minutos, buscando esta coisa, o encontro com o Senhor. Aquilo passou.
mas veio sobre meu corpo um fogo, algo queimando. Eu pensei, o que é isso, né? Antes de terminar o culto, quase terminando, o pastor ia dar a benção, falou que ia fazer a oração para sair. Eu saí antes, com medo de ter alguém ali me conhecer e depois me criticar, né? É assim que o mundo vê. Tá? Falar, estava na igreja, estava em tal lugar, rapaz, que antigamente era assim no meu tempo. Aqui. Eu que saí antes. E fiquei aqui na cabeça, Senhor, o que aconteceu? Esperei ver se voltava com a dor, que não voltou mais. No dia amanheceu. E não voltou. Eu falei, mas... Falei pro rapaz que estava comigo, ele era obreiro na casa de Deus. Falei assim, olha, aconteceu algo na minha vida, assim, assim, assim. Ele falou assim, meu Deus, você alcançou o milagre de Deus. Deus te tocou, moço. Não sei nem explicar para você, mas Deus te tocou mesmo. E ficou assim. Falei, sim, assim aconteceu. Você tem que orar muito agora, orar muito. Não sabe, sinceramente, eu não sabia nem que era orar, porque minha família e minha mãe ensinam a rezar. Né, vem de católicos, aí... E me ensinou, eu falei, o que é orar, moço? É falar com Deus. Você vai falando com Deus, vai falar o que com Deus? O que eu vou falar com Deus? Vai falando, agradecendo o que aconteceu, e vai vindo, fecha os olhos, vai falando, e as coisas vai acontecendo. Aí eu perguntei, quanto tempo você ora assim? Mas mais ou menos 1 hora todo dia. Eu falei, 1 hora? Mas como é que eu vou falar com Deus 1 hora? Acho que eu não estou falando em 10 minutos, nem 5. Ele falou assim, não preocupa com isso, ele vai falar o que está no teu coração, vai soltando o Espírito de Deus. Você já confessou Jesus aí, ó, como teu Salvador agora. O Espírito de Deus vai vir sobre a tua vida e vai fluir as palavras. É tudo, só pensa e fica com essa fé viva. Bom, cheguei em casa e falei, não, eu sempre quero buscar sempre mais, sabe? Sou assim. E falei assim, Deus, sem noção de qualquer coisa. Então eu quero fazer a obra do Senhor, eu vou fazer a obra do Senhor. Eu falei com o Senhor na igreja, no pensamento, e falei com Deus. Se Ele me curasse, eu também. Eu fiz um propósito, eu farei a obra dele. E Deus, Ele mudou algo dentro de mim. É como se tivesse mudado do avesso. As coisas que eu gostava não queria, do mundo, não queria nem saber daquilo mais. Eu ia para a igreja todos os dias. É porque eu tinha sede. Não é porque estava lá, não. É porque eu tinha sede, eu queria conhecer. Peguei a Bíblia, comecei a ler a Bíblia sem entender nada. Li a Bíblia todinha. E comecei a ler e lia, queria entender. Mas assim, no início, eu estava lendo, lembro quando eu cheguei no livro de Gênesis, no capítulo 28. Ali o Senhor falou comigo, me chamou. O que eu estava lendo, o Senhor me deu em sonho. Eu acordei e falei, mas peraí, estava nessa palavra, acordei e deitei de novo. É a passagem da visão da escada de Jacó. Quando Jacó estava saiu da família dele, ele tinha que ir para outra terra, né? Do tio dele, Labão. E tinha que se casar naquele lugar. Resumindo aqui, da visão da escada, eu vou ler um pouco aqui, no versículo 10, 28, 10. Partiu, pois, Jacó a Berseba e foi-se a Harã, um lugar, né? E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e as pôs por cima da cabeceira, e pôs por cima, cabeceira, e deitou naquele lugar. Ou seja, pôs a cabeça, tá? Pôs sua cabeça. Cada Bíblia tem uma tradução um pouco diferente às vezes. E sonhou, e eis que era posto na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse:
Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, a darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. Em ti, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que se tenha dito. E acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, então, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Meus irmãos, o Senhor falava comigo esta palavra nos sonhos. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei aqui na minha cabeça que não saía mais aquela imagem, aquelas coisas, as palavras. Eu estava lendo e sonhei com essas palavras. Eu falei, Deus, no outro dia, Deus, se o Senhor tem algo na minha vida, então me dá poder. Deitei e tive um sonho. Quando eu tive um sonho, eu vi uma mão muito grande, né? Minha cabeça ficou pequenininha. Só a mão, né, sobre minha cabeça. E os raios, assim, raios mesmo, sobre minha cabeça. E eu sentado numa cadeira, como se eu estivesse sendo eletrocutado. Mas só que eu estava fora do meu corpo, eu me via aquilo. E eu fiquei assim, mas como que eu vou entrar agora? Eu andava em volta querendo entrar no meu corpo. Aí de repente eu acordei, mas já acordei diferente. Eu já via, toda noite que eu dormi, tudo na palavra comigo. Toda noite eu lia a palavra e na palavra, aí Deus já falava, escrevia assim num quadro e colocava, e falava, mas escrevia. Mandava, fala para a obreira tal, assim, assim, assim. Fala que a obreira tá orando e tal dia ela vai ser chamada para receber um dom. Na época eu estava na Deus amor, o dom da revelação, mas tal data. Eu tinha acabado de começar. Então as obreiras olhavam para mim assim e falavam, que é isso? Esse é o diabo na vida desse rapaz, não tem possível, como que pode isso? Aí eu falava assim, meu Deus. Ficava triste, né? Mas eu falei, Deus, na noite seguinte, tudo que o Senhor me der, qualquer coisa, é na palavra de Deus. Eu passo, nem que eu não entendo, mas o Senhor me escreve então na palavra que eu entrego. Aí Deus começou na palavra, assim comigo. Entregar para as pessoas ficavam assim meio desconfiadas aqui na Bíblia. Como é que pode? E aconteceu, aí começou a acontecer as coisas. Essa que eu falei, que era para passar as revelações, que ela estava orando para isso, buscando há muito tempo, já uns 7 meses orando. E Deus chamou o pastor no dia tal, que eu falei que Deus tinha me dado para dar para ela, deu no dia tal, e você chamou o pastor, a mesma revelação que eu vou dar para você, eu vou dar para ele. Assim ela foi, aconteceu. Da mesma forma. Eu falei, que coisa tremenda é essa, meu Deus. Eu nunca esqueci isso, não esqueço. É coisa tremenda, coisa que fica gravada. E assim por diante, meus irmãos. Deus naquela revelação profunda. Só tinha algo que eu falo para vocês. Tem coisa que Deus mostra, você não pode falar. Eu não sabia. E eu quero falar para você, que está começando ou que tem os dons espirituais. Deus me chamou na libertação, tá? Na cura. Também tive que passar no teste. E quando o teste seria como se eu chegasse num lugar, sem estar no culto. Se o dom estivesse em mim, é assim, na pessoa. Você chega no culto, o pastor me tirou do culto, me levou pro escritório dele. Fica aqui. No final, você vai descer, você vai orar. Se alguém for curado, no mínimo a pessoa tem que ser curada. Se alguém for curado, você tem um dom. Você não vai ouvir a palavra, você não vai saber o que está acontecendo lá embaixo.
Eu falei, mas como que eu vou orar aí? O senhor que é muito ousado, que já está orando, o povo é curado, como é que eu vou curar? Eu falei, não preocupa, se você tiver o dom, está aí dentro, Deus é que prepara tudo. A obra é de Deus. E o dia é esse. Eu falei, vamos lá. E naquele dia lá, né, tinha praticamente quase que só a igreja mesmo, e aí 3 pessoas foram curadas. Ele falou, ó, Deus te deu bom. Você não viu nada que aconteceu, você leu, chamou o povo para orar, você orou e as pessoas aí foi curada. Deus me mostrou as pessoas sendo curadas. E a pessoa levantar a mão, só uma pessoa levantou, foi curada e contou. Mas ele falou assim, mas você, irmã, ele tinha muito usado nessa revelação, você e você, Deus me mostrou que você foi curado também. Aí ele levantou e falou, realmente estava com isso, não tem mais. Então é assim, ele me explicou, o dom está dentro da pessoa. Então, se é revelação, se é cura, se é isso, aquilo outro, você pode chegar em qualquer lugar, né? É uma coisa que Deus coloca na pessoa. Pronto, é assim que funciona. Então, meus irmãos, eu voltando aqui, é uma coisa maravilhosa, voltando sobre algo que eu tinha um contato muito grande, logo no início. Eu contei para a igreja e nunca mais tive esses sonhos. Eu creio que seja inveja. Eu não sei se é o segredo que você tem que ter com Deus. Eu tinha contato com os anjos. Eu tinha contato com Miguel, anjo Miguel. Eu via, eu falava com eles. E como homem e como anjo. E coisas assim no mundo espiritual. Depois que eu falei, nunca mais tive um contato com os anjos. Isso já faz muitos anos já. Já faz mais de 10 anos. 12 anos mais ou menos, que eu não tenho contato com os anjos, assim como eu falava com eles. Meus irmãos. Então é o seguinte, eu sei que um dia vai voltar. Eu vou orar, vou buscar, não sei como, que Deus tenha misericórdia, mas eu estou contando isso para você. Tem coisas que é para você e tem coisas que é para você passar. Deus te dá a revelação para você trazer para a igreja. Sempre que Deus te dá algo é para a igreja, não é para você, é para a igreja, certo? Mas tem sonhos particulares para você. Depende da sua intimidade com o Senhor. Então, quero dizer para você, aleluias, é Deus que chama e capacita, cria no teu coração. Não é tempo de ministério. Quer dizer para você que eu tinha acabado de chegar. Tem pessoas de 20, 30 anos ali, orando e buscando e jejuando todo dia. Mas Deus me escolheu para algo. E sempre que eu recebi isso também fui perseguido. Quer dizer que quando você tem algo de Deus, quando você carrega algo de Deus sobre a tua vida, a luta é terrível, mas significa que Deus é na tua vida, porque o mundo é treva. Infelizmente, muitos irmãos têm um discernimento, mas muitos não têm. E quanto mais você for usado, mais difícil é, mais perseguido você é. Então, quando você pedir algo de Deus, eu quero ser isso, prepara-te o teu joelho. Prepara em oração, em jejum, se fortalecendo na graça e no poder de Deus. Porque no momento que você recebe as coisas do Senhor, o mundo espiritual se levanta contra a tua vida. Mas ele levanta para cair, porque grande é Deus na tua vida. Por que levanta para cair? Porque você ora para todas as pessoas. Feitiço, macumba, é contra feiticeira, contra bruxa, é contra todas as coisas. Que vem e persegue o mundo espiritual, eles te acham no mundo espiritual. Não é de brincadeira, mas maior é Deus na tua vida, Jesus Cristo. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e todos os joelhos dobrados diante dele, no céu, na terra, embaixo da terra. Mas você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Amém? Paulo estava pregando uma viagem missionária. Ele curava, expulsava os demônios, e tu tinha que obedecer. Por causa do nome do Senhor Jesus. E os filhos do sacerdote foram fazer a mesma coisa. O inimigo pulou em cima deles. Quem são vocês? Nós conhecemos Jesus, né? Mas Paulo, mas quem são vocês? Ou seja, você tem que ter autoridade de Deus primeiro para você fazer isso. Expulsar os demônios. Não é de brincadeira. São anjos, mas caídos. São anjos negros, meus irmãos.
Não é de brincadeira, não. Tem os anjos negros, tem os demônios, ou seja, tem uma série de coisas no mundo espiritual. Seres invisíveis, que são muito perigosos. Mas nós somos guardados pela misericórdia de Deus e pelo sangue do Cordeiro. E que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor venha te capacitar, venha te dar sonhos, e que o seu ministério que estava parado venha andar. Que você seja, aleluias, um servo e a serva do Senhor. Alaba e assim me canta. Oh, Jesus eterno, toca nessa pessoa, dá vitória, cura, restaura e salva. Levanta como pregador, levanta como ganhador de almas, Pai, para o teu reino, para restaurar as almas, as ovelhas perdidas de Israel. Obrigado, meu Deus, por este momento, obrigado pelo chamado e obrigado por todas as coisas. Louvado seja o teu nome para todo sempre e amém.